Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão passando? Boa tarde. Já estão aí em clima de carnaval, já de feriado? Tudo jóia? Sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é ótimo, excelente. Para variar, né? Olha, o nosso tema de hoje é: não saia de onde Deus te colocou sem a permissão dele. Não saia desse lugar. Você já pensou sobre isso? Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Olha, você já pensou sobre isso? Não saia de onde Deus te colocou sem que ele dê a permissão. Se o nosso Deus não der a permissão, não saia. Não saia. Você já pensou sobre isso? Como têm sido as suas decisões? Tem agido com impulsividade? Olha o que nós vamos trabalhar hoje. Tem sido quem faz as suas escolhas? Você próprio tem sido quem faz as suas escolhas? Ou baseado em que você tem feito as suas escolhas? Já experimentou as consequências de escolhas erradas, impulsivas e até autossuficientes? Por acaso, se você parar agora, você já experimentou, vai lembrar de alguma escolha que você fez de uma forma impulsiva e aí as consequências foram horríveis? Boa tarde, sejam muito bem-vindos. O nosso tema é excelente. Não saia de onde Deus te colocou sem a permissão dele. Esse é o nosso tema de hoje. Muito pertinente para todas nós, hein? Muito pertinente. Pois é. É sobre isso que nós gostaríamos de conversar hoje. Boa tarde, de onde vocês estão? Digita aqui. De onde vocês estão? De qual lugar do Brasil, do mundo? Digita aqui, é tão legal a gente saber. E por favor, digita o coraçãozinho se a imagem está boa e se o som está bom. Digita aqui para mim se está tudo ok. Pois é, olha, não tome decisões precipitadamente. Essa é a frase resumo da nossa live de hoje. Se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante, e eu estou aqui para ajudá-la a cada dia mais ser uma mulher elegante por inteiro, por dentro no coração e por fora, na imagem, no comportamento, na comunicação não verbal, na postura. É esse o nosso objetivo, uma elegância que é por dentro e por fora, uma elegância que é por inteiro. E essa elegância ela é baseada na verdadeira feminilidade. E também nós defendemos que essa elegância começa dentro de casa, para depois ser percebida em público. Então é isso que nós trabalhamos e é isso que nós almejamos. Que legal, Luciene! Olha, muito bom saber que temos pessoas de vários lugares do Brasil e muitas vezes até do mundo aqui junto com a gente por meio da internet, né? Então, sempre eu gosto de falar, a internet, por um lado, é uma bênção, mas por outro, se nós não tomarmos cuidado, precauções, ela também pode destruir. Então, vamos lá. Olha, baseado em alguns textos bíblicos, inclusive o texto de Ruth. Você já leu o livro de Ruth? Lá bem no início do livro de Ruth, nos primeiros versículos, nós vamos tentar aqui trazer tecer sobre esse tema, ou pelo menos recordar. Se você já conhece, você vai recordar, mas se não, presta atenção, porque é muito bom mesmo. Como que nós precisamos disso? Eu e você, nós precisamos disso, de aprender de acordo com a palavra de Deus.
Nós precisamos sempre estar trazendo à nossa mente e ao nosso coração o que são as verdades eternas de Deus. Nós precisamos todos os dias estar enchendo, porque muitas vezes nós pecamos e nós fazemos coisas erradas porque a nossa mente está cheia de sofismas. Então precisamos disso diariamente. Olha, então vejamos aqui. Ao lermos o início do livro de Ruth, nós vemos que a história fala de problemas financeiros, mudanças, imigração, problemas de enfermidade, morte, pobreza, escassez e sentimento de amargura também. E esse sentimento de amargura é contra Deus. E problemas com os quais eu e você lidamos diariamente. Então, a hora que a gente começa a ler o livro de Ruth, a gente já vai enxergando tudo isso. O início do livro de Ruth, ele começa assim, olha, nos dias em que julgavam os juízes. Essa é a primeira frase do livro de Ruth. Mas sabe o que significa isso? Que o período de juízes, então ele quer situar aquela história do livro de Ruth, e aí por isso ele coloca assim, o período de juízes, que ele vai de 1390 a.C. a 1030 a.C., foi o tempo mais difícil e mais turbulento da história de Israel. Você sabia disso? O povo de Israel. Então eu vou fazer aqui um breve apanhado do que significa, onde está a história de Ruth, para a gente falar propriamente do que nós queremos tratar, mas tendo esse embasamento que eu acho muito interessante. Então, como nós sabemos, não havia reis nessa época. O Senhor Deus, ele levantava homens e levantou também uma mulher, Débora, para dirigir e unificar as tribos de Israel. Porém, foi um tempo de altos e baixos, de inconstância, onde alguns juízes agiam mal, como Sansão. Lembra de Sansão? E em alguns momentos o povo se aproximava de Deus. Em outros, se afastava totalmente dos caminhos do Senhor. Era assim a situação. Esse período complicado, ele durou cerca de 360 anos. Você sabia? 360 anos, o tempo compreendido entre a morte de Josué e a coroação de Saul. Olha, foi um tempo bom, né? 360 anos. O declínio nessa situação foi tão grande que veja o que o próprio livro de Juízes narra acerca desses tempos aqui. Fala assim, lá em Juízes 21, 25, fala assim, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Que depravação, né? Olha só. Imagine você uma sociedade onde as pessoas faziam o que é certo aos seus próprios olhos. Onde cada um fazia o que bem lhe entendesse. Onde ninguém seguia leis e regras. Imagina. Era isso que estava acontecendo em Israel. E talvez você pense que hoje está perto disso. O que você pensa? Mas apesar do que nós temos assistido, ainda tem alguma lei por aqui, não tem? O que você acha? Só que algumas pessoas não têm obedecido, né? Triste, né? Assim, a história de Ruth, ela acontece nesse tempo difícil da história de Israel. Mas para o povo que vivia em Belém, e para uma família em específico, a situação ainda ficaria um pouco pior. Vejamos. Percebe como a Bíblia, ela nos ensina como se fosse hoje? Ela vai relatando situações lá daquela época e de repente você fala, ué, tá parecido com o que eu tô vivendo hoje. A Bíblia é assim. Nós temos um projeto
que chama Projeto Mulheres Elegantes por Inteiro. E nós trabalhamos nesse projeto os 3 pilares da elegância: coração, imagem e comportamento. E também trabalhamos o que é a verdadeira feminilidade e como ser elegante dentro de casa. Então você já se prepare para você participar desse projeto junto conosco. É para todas as mulheres. Nosso desejo é que todas as mulheres se tornem elegantes, mais elegantes por dentro e por fora. Então vejamos, olha, a situação dessa forma, situações difíceis, desafiadoras podem nos levar a tomar decisões erradas. É ou não é verdade? Nós comentamos no início aqui do vídeo. Você já passou por consequências de decisões erradas? Então, essa história de Ruth, aqui do livro de Ruth, a história de Israel, lá dos juízes e tal, essa situação tão complicada que eles estavam vivendo e tal, essas situações podem, não significa que vão, mas podem nos levar a tomar decisões erradas. É ou não é verdade? Veja o que aconteceu em Ruth, capítulo 1. Se você tem um livro de Ruth na Bíblia, você pode ler. Ruth 1, verso 1. Ruth fica exatamente depois de Juízes. Então, Ruth, se você abrir Ruth, os versos 1 e 2, olha só o que fala. Nos dias em que julgavam os juízes, a gente comentou sobre essa frase, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Olha só, então, qual é a situação que essa família em específico, veja, essa família em específico estava vivendo. Então, nessa época, havia uma crise política e social em Israel, devido à fome, escassez, e uma família em específico, dirigida por Elimeleque, que nós acabamos de ler, cujo nome significa Deus é meu rei, resolve sair de Belém. Sabe o que significa Belém? Casa do pão. Então essa família resolve sair de lá. Belém era considerada um celeiro. Olha só, presta atenção. Belém era considerada um celeiro com grande produção de grãos. Porém, naquele momento, toda esta fartura, que seu nome indicava e indica até hoje, havia desaparecido. Ela era casa do pão. Mas, exatamente nesse momento, havia escassez e havia nada de produção de grãos. O contrário do que o nome significava. Mas por quê? Eis a questão. Por quê? Ela não era chamada Casa do Pão? Por que ela estava ali tendo então uma escassez desse jeito? A única resposta que nós temos é porque o Senhor Deus, que é a fonte de tudo, resolveu por seu governo ferir a madre, ou seja, ele fechou. O Senhor Deus, que é o nosso Deus, ele é o dono de todas as coisas. Então, por mais que aquela cidade se chamasse Belém e significava casa do pão, ou fartura, grande produção de grãos, naquele momento, por soberania do Senhor nosso Deus, ele que governa todas as coisas, naquele momento, ele fechou. E ele faz isso, hein? Com a minha vida e com a sua vida. Ele faz, ele tem poder para fazer, e pelo propósito dele, para cumprir o propósito dele,
ele faz exatamente isso. Ele fecha. Elimeleque, então, o chefe dessa família, decide mudar-se temporariamente para Moabe, a fim de fugir dessa escassez. Até parece uma decisão acertada diante da situação, não é? O que você acha? Não parecia uma situação acertada? Estava tendo escassez lá em Belém, onde ele morava, e aí ele decide, ele com a sua família, ir para Moabe, fugir da escassez. Até parece uma decisão acertada, não é? Mas vamos ver. Elimeleque significa Deus é meu rei. O nome dele. Ele deveria fazer jus ao seu nome e confiar no governo soberano do Senhor Deus sobre o povo de Israel. É ou não é verdade? Sobre a cidade de Belém, sobre a vida dele e da sua própria família. No entanto, o que ele fez? O que Elimeleque fez? Ele toma a decisão por ele mesmo, autossuficiência aqui. Ele não ora ao Senhor Deus pedindo orientação, pelo menos no texto não fala isso. Então, ele se comporta de uma forma altiva e soberba. Ele toma as rédeas da situação, da vida dele, da família dele, como se Deus nem existisse. Independência aqui. Parecia, então, que Elimeleque, ele estava querendo fazer o que o Senhor havia se esquecido de fazer. Não parece isso? Aí eu te pergunto, será que ele pensou que a gravidade do momento, ou seja, essa escassez de pão e tudo mais, a urgência o liberaria de buscar a orientação do Senhor do que fazer? Será? Olha, foi somente, o texto relata que somente essa família fez isso, hein? Não foi a cidade que debandou, não foi a cidade inteira de Belém que, opa, aqui tá tendo escassez, então vamos sair daqui. Não, só a família dele. Será? Aí eu te pergunto, será que o filho pródigo, lembra da história do filho pródigo? Que deixou a casa do pai, o irmão, pegou a parte da herança para ir gozar a vida? Lembra dessa história? Aí eu te pergunto, será que o filho pródigo pensou que, porque estava de saco cheio, insatisfeito com a vida dele, poderia simplesmente sair da casa do pai e ir curtir a vida sem saber se era o plano de Deus para a vida dele? Será? O que você acha? Digita aqui. Será que podemos agir assim? Será que você pode simplesmente tomar a decisão de sair do seu emprego porque algo não está bom por lá? Mas aí eu te pergunto, não foi o Senhor Deus que abriu essa porta de emprego para você? Teria então você a autorização de fechar essa porta que o Senhor Deus abriu para você? Como fez Elimeleque e o filho pródigo? Será? Começa a pensar. Será que você pode simplesmente sair do seu casamento porque você e o seu cônjuge não estão se entendendo nesse momento? A nossa natureza pecaminosa, ela nos leva a agir assim, pecaminosamente. Como? Quando as coisas não vão como achamos que deveriam ir, então caímos no erro de racionalizar desculpas para o nosso pecado, para a falta de confiança no nosso Deus e para as nossas escolhas ruins. É ou não é verdade isso? E assim, Elimeleque decidiu ir para Moabe. Foi exatamente assim.
sem nem sequer consultar ao Senhor Deus, apesar de já saber que Belém era a terra prometida, porque quando o Senhor tirou o povo de Israel de lá, do Egito, o Senhor os levou para a terra prometida. Belém estava ali, era a terra prometida. Então, apesar de saber que Belém era a terra prometida por Deus ao povo dele, e por isso ninguém deveria sair por conta e risco a procurar auxílio em outro lugar, mesmo assim, Elimeleque decidiu ir para Moabe. Agora, veja, você sabe quem era esse povo moabita? Sabe quem era essa terra, Moabe, que Elimeleque foi? Então, esse povo, olha só, presta atenção. Esse povo surgiu do incesto da filha mais velha de Ló com ele, né? Olha só, como que surgiu Moabe. Após a destruição lá de Sodoma e Gomorra, lembra dessa situação? Que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Aí Ló sai com as duas filhas e a esposa dele, mas a esposa dele olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Aí Ló vai com as duas filhas dele embora. As filhas, lá em Gênesis 19, de 30 a 38, aí conta essa história, fala que as filhas o embriaga e dá a ele assim, muita bebida mesmo, a ponto de ele se deitar com as duas filhas. E aí, então, desse incesto, com a filha mais velha, surge, então, Moabe. Os moabitas sempre foram extremamente hostis com o povo de Israel. Sempre. Em Números 22 e 24, vemos que o rei Balaque dos moabitas, ele contrata Balaão do povo de Israel, para amaldiçoar o próprio povo de Israel. Olha só. Lá em Deuteronômio 23, versos 3 e 4, os moabitas e os amonitas, os irmãos dele, foram amaldiçoados por não oferecerem pão e água para os israelitas que subiam do Egito. Então, esse povo, Moabe, né, tem essa história assim, ruim para com Israel. E aí a pergunta que vem é, como pôde, então, Elimeleque, um israelita, ir procurar pão, refúgio, no povo moabita? Como? Essa é a questão. Como que ele foi para lá, tendo esse histórico todo? Ele realmente, aqui mostra para nós, que Elimeleque, realmente não procurou a Deus, não consultou ao Senhor antes. Nós podemos conjecturar que ele já sabia a resposta do Senhor Deus, por isso que ele nem foi procurar se aconselhar com o Senhor antes de tomar decisão. Provavelmente. Interessante aqui nesse momento nós nos lembrarmos de Davi, do rei Davi. Só que naquela situação em que ele estava lutando, e aí ele estava com os homens dele lutando, fora da cidade dele, Ziclag, lá em 1 Samuel 38. E aí fala que eles voltam para Ziclag. Quando eles voltam, Davi e seus homens, boa tarde, seja bem-vindo. Quando eles voltam, e se deparam lá com a cidade completamente destruída pelos amalequitas, tendo suas famílias levadas cativas. E os homens que estavam, então, os homens de Davi, que lutavam com Davi, esses homens, eles ficam desesperados, porque eles chegam em Ziclag, a cidade está devastada, o povo foi levado cativo, as famílias foram levadas cativas, e eles chegam ali, e esses homens que lutavam junto com Davi, eles começam a ficar revoltados contra Davi, querendo até apedrejá-lo. E aí, o que Davi fez nessa situação? Agiu como Elimeleque e o filho pródigo?
Davi, angustiado e ameaçado de apedrejamento, sem sua família também, ele recusou ter uma reação impulsiva. Olha só, presta atenção. E foi consultar ao Senhor em primeiro lugar, se fortalecendo nele, no Senhor Deus, recebendo de Deus a instrução antes de fazer qualquer coisa. Olha só como que Davi se posicionou. Totalmente diferente de Elimeleque e do filho pródigo. Totalmente diferente. Por isso, veja só, se deseja ser elegante por inteiro, nunca, presta atenção, nunca, nunca mesmo, procure uma solução humana, autossuficiente, independente de Deus, que revele um coração soberbo e altivo. Observe quais foram as consequências das decisões. Olha só, presta atenção. Para o filho pródigo, acabou em miséria, pastoreando porcos, até se arrepender e reconhecer o seu erro, seu próprio erro. Para Elimeleque, Noemi ficou sozinha, desamparada e só com suas noras, com o coração amargurado com Deus, porque ela havia perdido lá em Moabe, ela perdeu o marido Elimeleque e perdeu os 2 filhos lá. Por isso ela ficou sozinha, desamparada, com o coração amargurado, apenas com as 2 noras. Numa terra estranha e pagã, ou seja, longe de Belém, longe da terra dela, do povo dela. Apesar de vermos que se essa situação terrível não tivesse acontecido com Noemi, talvez ela não tivesse chegado a esse ponto e ela nem teria voltado para a terra do pão, para Belém. E aqui vale um adendo. Às vezes Deus permite coisas difíceis e às vezes até extremamente difíceis, porque senão a gente não volta para o caminho. Olha só, presta atenção. E para Davi, qual foi a consequência? Nesse episódio aqui de Ziclag, lá de 1 Samuel 30, foi a bênção total do Senhor. Olha a diferença, as consequências. Davi não agiu precipitadamente, nem com impulsividade, mas ao contrário, se mostrou dependente, humilde, incapaz de tomar uma decisão, buscando a orientação do Senhor, obedeceu aos comandos dele e conseguiu plena vitória sobre os amalequitas, recuperando inclusive suas famílias. Olha a bênção do Senhor. Olha quando Deus conduz, quando nós buscamos. Que diferença enorme, né? Que diferença enorme. Agora, ainda precisamos responder às 2 perguntas, já que não desejamos agir nem como Elimeleque, nem como o filho pródigo. Olha só, precisamos responder a 2 perguntas. Primeira, quais razões podem levar uma pessoa a tomar decisões precipitadas, impulsivas, sem consultar o Senhor antes? O que você acha? Quais razões? Nós entendemos que existem motivadores emocionais, espirituais e até psicológicos. Olha, razões emocionais, por exemplo, totalmente guiadas pelas necessidades humanas, carnais, onde, por exemplo, o medo e a ansiedade impulsionam as pessoas a buscar por alívios imediatos, ignorando o ensinamento de buscar a Deus em primeiro lugar, entende? Por isso que nós falamos, tudo começa no coração. Presta atenção.
Estar passando por dificuldades, como a fome, gera uma falta de paciência e até muitas vezes falta de fé. Talvez fosse a situação de Elimeleque e Noemi, em aguardar do Senhor a providência dele, e então surge a impulsividade, em tentar resolver com as próprias mãos, fugindo da fome, gerando a desobediência. Olha só, presta atenção. Como precisamos nos vigiar a nós mesmos, para não sermos levados por essas razões emocionais. Muitas vezes são as razões emocionais como essas que nos levam a agir impulsivamente. Infelizmente. A segunda é a falta de princípios espirituais firmes na palavra de Deus. Quando uma pessoa se mostra autossuficiente, a ponto de não consultar o Senhor para tomada de decisões, sobretudo as mais drásticas e importantes, revela um coração deselegante e um vazio da comunhão com o Espírito Santo. Sem o fruto do Espírito, domínio próprio, desprezando a sabedoria do alto, Jesus, o próprio Jesus. Porque a palavra de Deus fala que o próprio Senhor Jesus já se tornou, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 1,30, que o próprio Senhor Jesus já se tornou da parte de Deus sabedoria. É essa sabedoria do alto que lá em Tiago 1,5 ele fala. Então, muitas vezes, quando nós agimos dessa forma, tomando decisões por nós mesmos, dessa forma autossuficiente, mostrando um coração deselegante e sem a comunhão com o Espírito Santo, porque quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, ele nos leva a recuar e não tomar essas decisões precipitadas. Olha só como é que é. Ele nos dá domínio próprio. Como nós precisamos ter domínio próprio? Nós somos pecadores. Nós somos completamente pecadores e precisamos desse poder do Espírito Santo que nos dá esse domínio próprio, que é fruto dele, né? E quanto menos comunhão com o Espírito Santo, mais o nosso eu vai prevalecer. Mais orgulho, mais altivez, mais soberba, mais a necessidade de satisfazer o eu e menos desejo de fazer a vontade de Deus, seguir os planos de Deus. Entende essa correlação? Isso é real. Então nós precisamos buscar a comunhão com o Senhor. Nós precisamos ser cheios da palavra, das verdades eternas dele. Nós precisamos estar em plena comunhão com o Espírito Santo, para que o nosso eu e todas essas coisas ruins estejam sendo diminuídas. Aí nós conseguiremos, então, ter mais essa convicção dos princípios espirituais que o nosso Deus nos dá para podermos fazer a vontade dele, entende? Como isso é profundo e como isso é necessário. Sem isso não existe um coração elegante, não existe. Nós percebemos como as razões espirituais, elas podem ser reais nessa tomada de decisão. Olha só. Podem ser assim, aquelas condições totalmente divisoras, as razões espirituais. E as terceiras são as razões psicológicas. Elas estão muito ligadas à postura espiritual da pessoa. Por exemplo, se a pessoa estiver longe de Deus, vazia do Espírito Santo dele, consequentemente ela sofrerá em um nível alto as pressões externas, a insegurança, deixando que emoções sejam não processadas como deveria.
que haja ausência de reflexão, levando a escolhas sem ponderação, precipitadas, sem consultar ao Senhor. Percebe como que a parte espiritual está totalmente ligada com a psicológica? Porque a gente fica mais frágil. Quando nós estamos fortalecidos em Deus e na força do poder dele, no Espírito Santo, nós ficamos mais firmes. E aí essas pressões externas, a insegurança que ora vem, alguma palavra, alguma seta, a gente processa de uma forma mais leve, de uma forma dirigida pelo Espírito Santo. Isso é real. Nós conseguimos ponderar e não agir impulsivamente. Entende o que eu estou falando? Então, aí o que acontece? Se nós não estamos ali firmadas espiritualmente, nós ficamos mais suscetíveis a soluções rápidas para eliminar aquela pressão. E aí, soluções rápidas, em vez de sustentar a dor e aguardar a providência divina. E aqui vale muito a gente comentar sobre isso, porque veja, no caso de Elimeleque, o que eles precisavam fazer era permanecer em Belém e aguentar aquele momento de escassez, buscando o Senhor, firmando nas promessas de Deus, estando ali sendo alimentado nas promessas de Deus, e estando ali firmados, até que Deus revertesse a situação. Que foi o que aconteceu. A gente, na sequência do livro, a gente vê que Deus reverte a situação. Belém passa a produzir grãos novamente e ter abundância e produção. Mas, o que aconteceu? De uma forma bem clara, Elimeleque, Noemi e os filhos, eles não estavam firmados, podemos afirmar, que eles não estavam firmados nas promessas de Deus, na palavra de Deus, não estavam sendo alimentados, tendo a mente e o coração alimentados com as verdades eternas de Deus diariamente, e não estavam tendo ali aquela comunhão com Deus, a ponto de essas coisas, as pressões externas, como a fome, a escassez e os problemas que eles estavam passando ali, financeiros, e toda a consequência, né, da escassez ali, sociais, etc., então, aquelas pressões externas os abalaram de uma forma muito maior do que se eles estivessem firmados. Veja que isso que é o que nós precisamos. E aí, teve a consequência, a razão emocional, psicológica e emocional, o que os levaram a agirem dessa forma. Então, nós podemos, sim, ter um coração elegante. Se você sabe de alguma pessoa que precisa ouvir essa palavra, já encaminha essa live, dá um aviãozinho, encaminha essa live para alguém assistir também. Fazendo assim, você vai estar abençoando essa pessoa. Porque essa palavra é palavra de poder para você e para mim. É palavra de transformação. Essa palavra é palavra que nos faz andar no caminho que Deus deseja que nós andemos, elegantemente. Segunda pergunta que nós precisamos responder: como evitar ações impulsivas segundo a Bíblia? Como evitar? Então, primeira, nós vimos que Davi, em Ziclag, teve a postura elegante ao consultar ao Senhor primeiro, apesar da dor extrema e pressão do povo. Veja, então quando a gente para e responde a primeira pergunta, que é: quais razões podem levar uma pessoa a tomar decisões precipitadas, impulsivas, sem consultar o Senhor antes? Nós vimos 3 razões: razões emocionais, falta de princípios espirituais firmados na palavra de Deus, e razões psicológicas. Essas 3 razões a gente enxerga perfeitamente em Davi, em Elimeleque e no filho pródigo. Só que lá em Davi, o que acontece? Ele estava recebendo
as pressões externas fortíssimas, uma dor extrema porque a família dele tinha sido levada, a cidade dele estava devastada e totalmente quebrada, os homens queriam atacá-lo e apedrejá-lo, então ele estava ali sofrendo todas essas questões, emocionalmente abalado e psicologicamente também, mas ele estava firmado em Deus e nas promessas de Deus e em quem Deus é. Olha a diferença. Por causa disso, ele consultou o Senhor e agiu conforme o que o Senhor o orientou. Grande diferença. Essa foi a grande diferença. Então agora, para responder essa segunda pergunta, como evitar ações impulsivas segundo a Bíblia? Davi já dá o primeiro exemplo aqui. Ele não agiu impulsivamente. Ele não decidiu, vou fazer isso, vamos lá e tá. Não. Ele recuou e foi buscar o Senhor. O que a Bíblia ensina para evitar impulsos, priorizando dependência da condução do Espírito Santo do Senhor? Primeiro, buscar a orientação do Senhor sempre, como fez Davi, lá em Ziclag. 1 Samuel 38, pedindo mais sabedoria do alto, como fala em Tiago 1:5, sendo mais e mais cheio de Jesus, como 1 Coríntios 1:24 e 30, reconhecendo que a impulsividade não é da que a impulsividade vem da carne e não de Deus. Isso é importantíssimo. Então, toda vez que somos impulsivos e precipitados, significa que nós não estamos agindo segundo o Senhor Deus, e sim segundo a nossa carne. Pense nisso. Outro ponto, praticar reflexão e paciência. Como fala Provérbios 19:2, fala, não é bom proceder sem refletir. Olha o que Provérbios fala. Ter mais e mais o controle do Espírito Santo de Deus. Nossa, nós precisamos andar assim, grudadas com o Espírito Santo de Deus, intimidade, mais e mais, para conseguir ter o domínio próprio nessas horas de emoção à flor da pele, conseguir ter paciência, porque a paciência também é um fruto do Espírito, evitando decisões com raiva, ou ansiedade, ou medo. Provérbios 29:11 também fala sobre isso, e Filipenses 4:6 também fala sobre isso. Lá em Filipenses 4:6 fala que para a gente orar em todo o tempo, né? Orar e clamar ao Senhor sempre, com ações de graça, inclusive. Terceiro, buscar ser cheia do Espírito Santo de Deus. Essa intimidade, como já falamos antes, aquela proporção, quanto mais o Espírito Santo, menos do nosso eu. O nosso eu não vai prevalecer se o Espírito Santo de Deus estiver nos dominando. E, consequentemente, seremos mais elegantes. Por quê? Porque o nosso eu e todas aquelas coisas podres não prevalecerão. Para que o nosso eu, não venha a dominar. Para que os frutos do Espírito Santo apareçam. Para que se consiga levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Isso é tão importante, porque praticamente tudo que nós fazemos de errado, aqui nesse exemplo de Elimeleque, o filho pródigo, tudo começou aqui, nos pensamentos. A palavra em 2 Coríntios 10:5 fala que nossa luta, ela é contra os sofismas, contra as coisas que Satanás quer bagunçar na nossa mente. Então, se a gente fica alimentando a nossa mente com pensamentos, com visões, coisas erradas, com filmes, com tantas outras coisas, até no próprio celular, e a gente vai enchendo a nossa mente com pensamentos errados, o pensamento ele gera o pecado. É por causa do pensamento que a coisa vem. A cobiça, o desejo.
Então, olha só como que fala. Eu até faço questão de ler esse verso aqui, 2 Coríntios 10. É muito importante esse texto. O apóstolo Paulo está ensinando. Porque ele fala assim, porque, embora, no verso 3, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, nós que conhecemos a Jesus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, as fortalezas que se avolumam e crescem aqui na nossa mente e no nosso coração. Que a cobiça, o desejo, aqui vai nascendo o pensamento que gera a cobiça, que gera o desejo, e aí o pecado vem. E aí a gente age com precipitação e impulsividade, entende? Olha o que ele fala, destruir fortalezas anulando sofismas. Os sofismas estão aqui. E anulando sofismas e anulando toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. A gente tem o conhecimento de Deus pela palavra, e aí vem se levantando aquilo que quer destruir o conhecimento de Deus, destruir a palavra com sofismas, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, essas armas poderosas em Deus, elas têm o poder, elas têm este poder de levar cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. E nós precisamos desse poder de Deus para conseguirmos ter isso. Porque por nós mesmas, nós não conseguimos ter o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. E aí nós pecamos porque a gente dá vazão ao nosso pensamento e a gente age para satisfazer esses sofismas. Olha como isso é perigoso. Isso é assim algo que pode assim, arruinar a nossa vida e nos levar a ter decisões precipitadas, a agir impulsivamente, a dar vazão a essas razões emocionais e psicológicas aqui. Então veja, a gente estava falando que nós precisamos ser cheias do Espírito Santo de Deus para que o nosso eu não venha a dominar, para que os frutos do Espírito apareçam e prevaleçam, para que se consiga levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo e não sermos guiados a tomar decisões precipitadas, para que se consiga ser mais cheia de Jesus, a sabedoria de Deus, conseguindo meditar diariamente na palavra de Deus, nas verdades eternas de Deus, para discernir a vontade de Deus e os planos dele. Porque foi isso exatamente que Davi fez. Quando Deus falou com ele, e ele consultou a Davi lá naquela ocasião de Ziclag, ele conseguiu discernir a vontade de Deus e o que era para ele fazer. Para fortalecer no Senhor, nos fortalecer no Senhor diariamente, como Davi fez, em oração. Ele se fortaleceu. Fala lá que ele orou e buscou o Senhor e ele se fortaleceu para tomar a instrução, fazer o que Deus tinha instruído. Ele foi fortalecido ali quando ele buscou o Senhor. Para confiar no tempo de Deus, descansando nele. Era o que precisava ter feito Elimeleque, Noemi e a família dela. Eles precisavam ter confiado no Senhor, no tempo de Deus, na providência de Deus, que Deus estava no comando, que Deus não desampararia o povo dele, que Belém era terra prometida e Deus cuidaria do povo dele. Ele precisava ter sido, eles, né, Elimeleque, Noemi e a família, precisavam ter enchido a mente deles e o coração deles com essas verdades. E esperado, descansado no Senhor, até que o Senhor respondesse. Só que eles agiram impulsivamente e não fizeram isso. Não consultaram o Senhor, não se alimentaram das verdades de Deus
e agiram impulsivamente. Resultado foi devastador. Aí Deus precisou permitir tudo aquilo dentro do plano soberano e absoluto de Deus, amoroso de Deus. Deus permitiu a morte de Elimeleque, a morte dos filhos, para que Noemi caísse em si e falasse: vou voltar para a terra, para a minha terra, para Deus. Porque eu acredito totalmente que se Deus não tivesse permitido isso acontecer na vida de Noemi, ela teria ficado lá em Moabe. Porque a vida dela estava boa, tranquila. Ela tinha um marido, os filhos já tinham se casado, eles estavam lá, vivendo lá. Certamente ela não teria voltado para Belém. Mas, diante de uma situação como essa que ela viveu, não tinha outra escolha a não ser voltar. Outra questão muito importante é examinar as motivações, rejeitando aquela pressa pecaminosa, que vem muitas vezes das razões emocionais e psicológicas que a gente comentou aqui. Então, a gente precisa estar examinando essas motivações e colocando essas motivações diante do Senhor e rejeitando toda pressa pecaminosa. Assim, dessa forma, nós podemos afirmar: não podemos sair do lugar onde Deus nos colocou até que Ele mesmo nos retire. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Você não pode sair do seu casamento, se Deus te colocou no seu casamento, você não pode sair do seu casamento até que Deus dê uma ordem. E a Bíblia fala que não é para sair. Então é para você ficar ali, orar, clamar, pedir a Deus para reverter a situação, transformar as vidas e etc e tal. Você não pode sair do seu emprego, se Deus abriu a porta para você do seu emprego, não seja você a fechar essa porta. Não haja como Elimeleque. Fique ali, ore ao Senhor. Tá difícil? Pede a graça do Senhor. Ore ao Senhor e clame ao Senhor para você ficar ali até que Ele mesmo tome a decisão de te tirar de lá ou abra outra porta melhor para você, coisas do gênero. Nós devemos suportar em fé e confiança os tempos de escassez, os tempos difíceis, desafiadores, porque o nosso Deus, Ele mesmo, fará com que Belém, a terra do pão, tenha pão novamente. Entendeu? Viu como que é totalmente assim, algo que seria diferencial para Elimeleque, a vida deles e a família deles? Isso é o que nós precisamos viver. Isso é agir elegantemente. Isso é ali, é uma postura elegante, uma postura de quem está com os princípios da palavra de Deus enraigados ali. É assim, tudo muda se a gente age assim. Então, se você deseja ser uma mulher elegante por inteiro, aleluia, glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por essa palavra. Nós temos que agir assim. É assim. E aí a pergunta é, como que você tem vivido? Como Elimeleque e Noemi? Impulsivamente? Precipitadamente? Como o filho pródigo, que agiu ali totalmente impulsivamente, sem consultar o Senhor? Ou você tem vivido como Davi, que diante das pressões todas, pressões emocionais, pressões psicológicas, Davi buscou ao Senhor e encheu a cabeça dele ali com o Senhor, foi fortalecido por Deus e pelas verdades de Deus e agiu conforme a instrução do Senhor. Olha que grande diferença isso pode fazer na sua vida e nas nossas vidas. Grande diferença. Então pense nisso. O mundo ele quer nos fazer agir como Elimeleque e como o filho pródigo. Mas nós estamos aqui para trazer essas verdades de Deus para nós, porque nós entendemos que precisamos ser elegantes. Elegante é a pessoa que age como Davi.
é elegantíssima, porque mostra um coração elegante, humilde, dependente do Senhor Deus. Percebe? É assim. Então, encaminha essa live, esse vídeo para alguém que você está vendo que está agindo precipitadamente, que está agindo ali impulsivamente, que não está consultando ao Senhor. Encaminha essa live e mostra para essas pessoas o que são as verdades de Deus e como que a gente precisa agir. Isso é o que nós queríamos conversar hoje, porque palavra poderosa de Deus para mim e para você. Deus te abençoe. Venha para a nossa mentoria. Nós vamos começar agora uma turma online da verdadeira feminilidade. Assim como nós buscamos aqui conhecer mais da palavra, lá na nossa mentoria, a elegância por inteiro e a verdadeira feminilidade, lá nós estudamos como nós mulheres precisamos ser femininas de acordo com o que Deus escreveu. E como nós temos sido levadas pelo movimento feminista, agindo de uma forma errada, que está destruindo as nossas próprias vidas, a vida do nosso relacionamento conjugal, a vida do nosso lar, e ainda não estamos ensinando nossos filhos a serem como devem ser. Então venha estudar conosco, o link está na bio, nós vamos começar a próxima turma agora em fevereiro. Deus te abençoe, excelente restante de semana, e vamos juntos, assim como Davi. Amém? Grande beijo, Deus te abençoe.